capítulo número 34 do livro do profeta Ezequiel. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés?
E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Capítulo número 35. Você está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Capítulo 35 do livro do profeta Ezequiel. Profecia contra o monte Seir. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te prepararei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei no monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. E encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada.
Em assolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os 2 povos e as 2 terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Jeová: enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo número 36 do livro do profeta Ezequiel. Profecia aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada à rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, a toda ela,
e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. A restauração de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações.
Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja. Envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça. Multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Você ouviu a leitura dos capítulos 34, 35 e 36 do livro do profeta Ezequiel. Na próxima gravação você estará ouvindo a partir do capítulo número 37. Ezequiel foi o homem, o profeta que Deus chamou, nomeou, escolheu para profetizar durante o cativeiro em Babilônia. O título do capítulo 37 diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Não perca a próxima gravação. Deus abençoe você abundantemente. Se desejar, continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza.